moedas. Tem muito oba-oba, sem dúvida, né? É um ativo muito novo. Eu diria que existem pouquíssimos especialistas, né? Tem muito mais especulador e até vou te dizer, tem muito aproveitador dessa história toda, né? Então, eu lembro que em algum momento, há uns anos atrás, começaram a aparecer moedas todo santo dia e eram até maneiras de as pessoas enganarem, né? Fazer um IPO de uma moeda que depois não valia nada, pegava o dinheiro, captava para um projeto, mas aquele projeto era muito fraco. Eu acho que a gente está entrando agora num outro mundo, assim, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer para os próximos anos, mas investimento você tem que lidar sempre com probabilidades, né? Algumas premissas. O investimento você tem que pensar assim, quanto que eu posso perder, né, se eu tiver errado, e o quanto que eu posso ganhar se eu tiver certo, tá? Então, quando a gente conversou aí sobre a pauta, né, acho que um tema aí legal para a gente falar hoje, que é o Hash 11, que é o ETF que foi listado, que vai começar a negociar na segunda-feira. Eu acho que é um avanço muito grande para quem quer investir em criptomoedas no Brasil, e é investidor do varejo, né, que quer investir em criptos no Brasil. Acho que a gente podia falar sobre isso também, mas enfim, estou aqui também à disposição para responder outras perguntas. Acho que isso é um assunto bem legal, porque é uma coisa que é um ativo que vai começar a ser negociado agora e muita gente ainda tem dúvida, né, se vale a pena ou não investir no Hash 11. Inclusive, essa já seria a minha segunda pergunta, viu, Breia? Justamente falando sobre esse ETF aí que vai começar a ser negociado já na próxima segunda-feira, o Hashdex, que já movimentou mais de 600 milhões de reais nessa fase de reserva. Eu queria saber realmente sua opinião mais a fundo sobre esse ETF, quais vantagens e desvantagens, então, de investir nele. Legal. Assim, o mundo de criptoativos, né, ele tem uma diferença básica em relação ao mercado de ativos tradicional, né? Muitas dessas moedas, elas não têm como tem aqui na Bolsa, né, um ambiente de negociação e liquidação consolidado, né, o mesmo lugar. Então, as criptomoedas, elas podem estar em bolsas diferentes, elas podem ter câmeras de compensação diferente. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente saiu uma notícia de que uma corretora de criptomoedas na Turquia desapareceu do nada, né? Então, os criptoativos, eles têm esse risco da contrapartida, né? Então, você compra uma criptomoeda através de uma corretora. Se ela não é uma corretora confiável, né, e se ela não custodia isso numa das câmaras de liquidação conhecidas pelo mundo, você pode estar comprando absolutamente nada, está sendo enganado, né? Isso pode acontecer a todo momento. Eu acho que para o investidor do varejo, né, pessoas que têm pouco conhecimento em relação ao assunto, você, primeiro, saber qual corretor escolher, se aquela é confiável ou não, já é um primeiro passo que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Depois você tem um segundo passo, que é saber quais criptoativos você deveria comprar, né? Então, o Bitcoin é o mais tradicional, tem o Ethereum, que também é muito famoso, e tem todo dia estão sendo lançadas novas moedas, tem as altcoins também, que seriam as small caps das moedas, tá? Então, dito isso, para você investir em criptomoedas diretamente, você tem que seguir uma série de passos para garantir que você efetivamente está comprando aquela moeda, de que você está guardando aquela moeda, de que aquela corretora é confiável, se a custódia está realmente custodiando um lugar onde você vai ter a chave do acesso e assim por diante. Então, esse eu acho que é a primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam entender sobre os riscos de investir nesse ativo. Que existe um risco operacional de você investir nesse ativo, tá? No Brasil, por conta da legislação, os fundos tradicionais, né, os fundos como a gente conhece, os fundos de renda fixa, multimercado, os fundos de ações, né, existem, os fundos eles têm a possibilidade de comprar criptoativos, mas por conta da legislação existe um limite. Então, os fundos pro varejo tinham um limite de 20%, ou seja, para cada R$100 ele só poderia comprar R$20 de criptoativos. Você tem outras possibilidades, que são os fundos para investidor qualificado e para investidor profissional. Só no investidor profissional, pessoas que têm mais de 10 milhões de reais ou têm alguma certificação poderiam investir num fundo de criptoativos com 100% do patrimônio alocado nas moedas. Então, existia um problema na legislação para as pessoas terem acesso a uma cesta de títulos, tá? Então, o ETF, né, o Hash 11,
ele é uma maneira muito mais fácil, transparente e líquida para as pessoas que querem se expor a essas criptomoedas. Por quê? Ele é um fundo negociado na Bolsa Brasileira, tá? Então você compra ele e vende como se fosse uma ação, né? Você tem liquidez em 2 dias como se fosse uma ação. Esse ETF, ele tem uma taxa de administração menor do que você teria num fundo equivalente, né? O fundo de 100, exposição 100, né? Que é da própria Hash, da Hashdex, você pagaria 2%, no ETF você vai pagar 1,3%. Então ele é mais barato também, tá? Um fundo desse vai ter liquidez em D15, um fundo ETF você vai ter liquidez em D2, né? Como fosse uma ação, como eu já disse. Né? E eu acho que a vantagem de você investir numa cesta de títulos, né, e não investir em umas moedas, para você ganhar dinheiro em uma classe de ativo, ou você tem 2 caminhos, ou você acredita que você consegue bater o mercado e vai fazer uma gestão ativa, ou você acredita que você não consegue bater o mercado e você compra um fundo indexado. Tá? Então, uma pessoa que está comprando as próprias criptos, ela acredita que ela consegue selecionar melhor essas cestas do que a média do mercado. Uma pessoa que quer se expor a essa classe de ativos e fala assim, eu só quero me expor a essa classe de ativos, o melhor que ela pode fazer é investir numa cesta de títulos. E por que numa cesta de títulos como o do ETF do Hash 11? Né? A composição de um índice, né, seja na bolsa de ações do Brasil ou no índice de cripto, ele precisa seguir uma série de parâmetros. E quais são os parâmetros? Né? Geralmente, o tamanho daquele ativo no mercado, a representatividade daquele ativo no mercado. Né? Então, se o Bitcoin ele representa 80% da negociação das moedas do mundo, então ele tem uma representatividade de 80%. Então, num índice, mais ou menos, né, não só em liquidez, mas também em valor de mercado, ele vai ter um peso muito maior. Né? Então, o próprio, deixa eu até pegar a minha colinha aqui, né? Mas o próprio Hash 11, né, 90% dele está em Bitcoin e Ethereum, que são as maiores moedas. Então, existe uma razão por conta dessa concentração, efetivamente. Né? Então, e o legal do índice é que o índice ele é meio antifrágil, porque os maiores pesos vão estar sempre nas moedas mais relevantes, nos ativos mais relevantes, né, e mais negociados. Se houver um novo ativo que passe a ganhar representatividade, valor de mercado e negociação, esse ETF ele vai se atualizando. Né? Então, um ativo que pode começar com 1, se ele começa a ganhar tamanho e liquidez, ele vai ganhando espaço dentro desse ETF. Né? O Hash 11, a cada 90 dias, ele rebalanceia. Né? Ele vê a representatividade dessas moedas, ele vê o tamanho de a representatividade em termos de mercado, de valor de mercado desses ativos, e ele rebalanceia. Então você está comprando uma cesta de criptomoedas, aquelas que vão ser as vencedoras para os próximos anos. Né? Então tem um componente antifrágil aí legal. Uma maneira que a gente pode dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, no S&P. Né? O S&P, se você pegar o S&P da década de 80, da década de 90, 2000 e 2020, ele foi se reinventando. Né? Então, não tinha empresas de tecnologia. Hoje, né, 50% são empresas de tecnologia. As empresas da velha economia morreram, e ou não fazem mais parte do índice, né, ou tem uma participação pequena. Isso mostra, né, o componente antifrágil, né, dos índices. Né? Eles vão subindo e crescendo, se reinventando com as novas empresas que representam a nova economia. Então isso é o que vai acontecer com o ETF de Hash 11. Eu particularmente acho que é a melhor opção para o investidor de varejo, né, que quer se expor a criptomoedas. Né, eu acho que o Hash 11 é uma boa opção por conta da liquidez, da exposição a uma cesta, do custo, né, que é muito baixo, e da transparência, porque é negociado na própria bolsa, enfim. Então, acho que é uma boa opção. Né? A gente está, acho que, num momento bem oportuno para falar sobre isso, porque, recentemente, as moedas caíram bastante. Né? Nos últimos 2 dias, o Bitcoin caiu 9% e tal. Sinceramente, eu não sei para onde que vai esse mercado. Tá? Eu só sei que o mercado ele é realmente, isso, né, depois de muitos anos, a gente sabe que quando as moedas, qualquer ativo começa a subir, a gente tende a achar que ele vai subir para o resto da vida. E quando começa a cair, a gente também acha que vai continuar caindo pro resto da vida. E quando, na verdade, para você ganhar dinheiro no mercado, você tem que ter uma posição, né, uma postura
Anticíclica. Né? Você precisa, quando você percebe que as pessoas estão entrando em descrença, na verdade você deveria comprar. E ao contrário também é verdade. Né? Então eu acho que para quem entende que quem não tem criptomoedas, para quem já estudou pelo menos algumas horas, entende que faz sentido dentro do portfólio, né? eu não teria mais do que 2% do meu portfólio hoje. Eu não tenho no meu portfólio mais que 2%. Né? Então, eu acho que isso pode ser um bom caminho aí para vocês, para o pessoal do varejo aí que está assistindo a gente, botar um pezinho nesse mercado, sim. Tá? Então, acho que essa é a minha posição a respeito do Hash 11.